A paz, amados. Que Jesus abençoe vocês. Eu sou a Manu. Eu sou o Matheus, senhor e senhora Xavier. E a gente está aqui para contar o testemunho do nosso casamento. Vamos começar por onde a gente se conheceu, né, amor? Isso. A gente se conheceu em 2014, na escola, no colégio, ensino fundamental ainda. É verdade. Eu me apaixonei primeiro pelo Matheus. E principalmente porque ele demorou 3 horas para me responder a primeira mensagem, porque ele estava orando. E daí quando ele falou, desculpa, irmão, eu estava orando, eu me apaixonei. Foi uma fase bem legal. E posteriormente eu me apaixonei por ela, só que a gente não teve nada. Né? O Senhor não permitiu naquele momento. Eu acredito que a gente tinha maturidade para isso, né? Mas nós fomos bons amigos durante 7 anos. Sim, bons mesmo. A gente falava sobre questões espirituais, se auxiliava em muitas delas, também questões emocionais, a gente se ajudava bastante. Sim, a gente se ajudava bastante. E a gente tinha períodos que parava de se falar, outros que voltavam a se falar. E no final de 2019 a gente voltou a se falar, depois que o Senhor começou a falar muito no meu coração a respeito de entregar a vida para Jesus Cristo. Novamente sobre questões espirituais, eu estava um pouco distante. Na verdade, eu estava bastante distante dos caminhos do Senhor. E as palavras que vinham ao coração dela muito me alimentavam. Ela vinha e só comentava o que tinha acontecido. E eu que estava fugindo há tanto tempo da presença de Deus, para que a luz não se manifestasse nas trevas ali através da vida dela. As palavras de correção, de arrependimento, de obediência, muito me alimentavam. Mas, graças a Deus, foi naquele processo que ele começou a me trazer, me puxando a corda novamente. Né? Foi algo muito especial. O Matheus também me auxiliava bastante, porque ele orava, lia a Bíblia, e eu achava ele uma pessoa muito entendida. Então, o Senhor usava da vida dele também, muitas vezes, para me alimentar espiritualmente. E até uma vez ele chegou a orar por mim, eu estava num momento bem difícil e bastante ansiosa, e eu ouvi a voz de Deus falando, pede para o Matheus orar por você. Eu mandei mensagem para ele e na hora ele visualizou e falou que falou bem assim, como você falou, amor, que você já ia orar por mim, né? Exatamente. Porque há muito tempo, por conta da distância que eu estava de Deus, eu não ouvia a voz do Espírito Santo. E naquela noite eu estava deitado na sala e o Espírito Santo veio muito forte falando, ora pela Manu. Daí eu, naquela desobediência, falei, não, Senhor, amanhã eu oro. Mas abri o WhatsApp e passei a conversa assim, meu dedo bateu na conversa dela, na hora que abriu estava a mensagem dela, ora por mim. Aí eu acreditei que era um sinal assim de Deus, para que eu orasse. Ele orou, o Senhor me libertou, graças a Deus. Ali foi o início da minha volta, assim, mais profundamente, assim, foi algo que chamou minha atenção, o Senhor ainda ouvia a minha oração. Isso, e aí a gente continuou conversando as palavras de Deus, a gente foi numa conferência juntos do Impacto da Santidade, que de fato nos impactou muito. Graças a Deus. 4 dias depois eu batizei, o Senhor me trouxe para a graça, assim, foi algo muito especial. Depois disso, a gente ainda nessa busca incessante por Deus, estava algo muito gostoso, nosso coração estava queimando. E a gente, buscando a Deus junto, o Senhor começou a me mostrar ela de um jeito diferente, e ela a mim, né? Foi algo muito especial. Foi no final de 2019, acho que foi próximo do dia 20, o que aconteceu? O propósito. Sim. O Senhor falou comigo, eu vi o Matheus, assim, que eu pensei, nossa, a gente poderia ser um casal. Aí eu fui orar a Deus, o Senhor falou comigo, não desperteis do amor até que Ele queira. Aí eu pensei, talvez não seja o tempo da gente ser um casal. Então, que tempo será? Será que são 3 anos o tempo de eu terminar minha faculdade? Meu Deus. Aí eu pensei isso, né? Aí depois o Senhor foi falando comigo, eu falei, não sei, talvez 1 ano, né? Até o Senhor quiser, né? Aí eu fui na casa do Matheus, a gente estava conversando, o Senhor mandou uma passagem para nós, Salmos 32,
que falava que o Senhor nos daria conselho. E quando o Senhor falou isso pra mim, eu pensei, bom, o Senhor já deu um conselho que não é o tempo ainda. Aí eu virei pro Mateus e falei, Mateus, vamos ficar 1 ano orando. Vamos ficar 1 ano orando, não vamos namorar, não vamos nem pegar na mão. A gente vai orar e buscar Deus, saber se é da vontade de Deus. Era que eu tava pedindo pra Deus. Ele falou que queria, e eu fiquei tipo... Eu estava animadíssimo para buscar Deus e ainda com uma auxiliadora que nem ela, só estava feito. Então eu aceitei na hora. E daí o que aconteceu? A gente ficou 1 mês no propósito, foi 1 mês maravilhoso. E eu lembro que eu escrevi, numa nota que eu tenho, eu escrevi assim, estou muito animada para os próximos 11 meses que a gente vai estar no propósito, porque tem sido bênção. Eu escrevi isso na nota e daí naquela semana Jesus falou comigo. É a hora de vocês namorarem. Foi algo especial, que ela falou pra mim, eu vou buscar Deus, o Senhor falou a mesma coisa. E a partir daquele momento, dia 28 de janeiro, a gente começou a namorar. E foi 2 anos e meio de um tratamento muito especial de Deus. Foi. E desde o início, desde as primeiras vezes que a gente tocou nosso casamento, que foi logo no primeiro dia de namoro, o Senhor abordou esse assunto, ele começou a declarar, o Senhor Jesus começou a declarar para nós que Ele prepararia tudo. Né? E que a gente não seria pela nossa própria força, nem pelo nosso próprio dinheiro. Seria Ele que faria o casamento para nós. Quando a gente começou a namorar, a gente foi buscar a palavra juntos e o Senhor falou Apocalipse 3, versículo 7 ou 8? 7, acho que é 7. Que fala, eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E esse versículo confirmou o nosso casamento. Não foi nem o nosso namoro, o nosso casamento. E desde então a gente passou 2 anos e meio namorando. Foi 2 anos e meio que a gente aprendeu muito. Foi especial. Muita coisa, o Senhor falou bastante com a gente. E eu acho que o clímax foi em novembro de 2020 ou 21. Foi quando o Senhor começou a falar sobre o casamento e a forma que ele ia preparar. Foi quando eu cheguei na casa da Manu. E o Senhor tinha dado uma guia que era pra gente marcar a data por fé. Eu sempre ouvia falar isso na igreja. E era pra gente chegar e diante de Deus colocar uma data. E naquele dia eu chamei ela, a gente orou a Deus. E tinha pensado, já tinha planejado. Desde então a gente já tinha seguido algumas guias que Deus tinha mandado. Que era, façam listas de tudo que vocês quiserem. Peçam detalhadamente, desde móveis de casa até a festa, decoração da festa, o que a gente queria, lua de mel. A gente recebeu essas guias e a gente foi anotando. Isso, o Senhor falou pra gente orar detalhadamente. A gente orou por uma casa pra gente morar depois que a gente casasse, os móveis da casa, uma festa de casamento e a lua de mel. Tudo isso. Só que a gente tinha isso anotado em algum papel, em alguma nota. Até no aplicativo. Só que ainda estava meio abstrato. Tá. Só que no momento em que o Senhor falou isso, marquem a data, aí passou a a gente ser falou, palpável. agora tá sério. E daí a gente buscou a Deus, escolheu a data 10 de julho de 2022. Aleluia! Glória E a gente foi na igreja de novo e o Senhor mandou Apocalipse 3:7, confirmando de novo a data do nosso casamento. Mandou também a palavra de Isaías. Eu abriria a madre e não geraria. Por quê? A gente marcou a data no início de novembro. E quando o Mateus chegou lá na minha casa com essa guia de Deus, a gente marcou, orou, beleza? Só que quando eu levantei da oração, eu pensei, falta 9 meses para essa data que a gente marcou. E nesse ponto que nós estávamos, a gente não tinha dinheiro guardado. Nada. A gente não tinha condição, nossos pais não tinham também condição de dar alguma coisa para nós. Então a gente não tinha como fazer uma festa, ter uma casa ou qualquer outra coisa. Não tinha para nada. Então pequeno período de tempo, né? E então pouco tempo. E eu olhei para Deus e eu falei, Senhor, o Senhor mandou a gente marcar a data, o Senhor sabe que a gente não tem nada, mas o Senhor falou que era uma porta, né, aberta. E eu falei, e agora? Aí a gente abriu a palavra de novo, veio em Isaías 66, que fala, abriria eu a madre e não daria força para parir? Geraria eu... como que é? Geraria e não daria força para parir? Isso. Não, abriria eu a madre e não daria força para parir. O que o Senhor estava querendo dizer? Eu mandei você marcar em 9 meses. Eu mandei você gerar essa palavra no seu coração. Você acha que eu não vou te dar força para que ela se cumpra? Exatamente. Foi isso que o Senhor falou com a gente. Aquilo avivou a nossa fé. A gente saiu dali queimando, sabe? Orando a Deus por cada detalhe daquilo que a gente queria e desejava receber no Senhor.
deu o início de dezembro e alguém ofertou a lua de mel que a gente estava pedindo em Campos do Jordão, que é o lugar que a gente tanto queria ir. Eu achei que Campos do Jordão. Foi algo que fez a gente estourar em fé. A gente pensou, nossa, vai ser assim todo mês até chegar lá. Nossa, agora eu pensei assim, agora vai vir preparação em cima de preparação. Nossa, eu tava nessa expectativa. Não foi bem assim, né? Janeiro passou. A gente se passou, muito em oração. Março passou, abril passou. E santo Deus. Maio estava chegando. Em maio. E a gente foi numa visita, vou contar essa parte. Acho que era abril mais ou menos. A gente foi numa visita na casa de uma irmã nossa. E ela começou a orar e ela falou, Deus pode preparar tudo para vocês até a última semana que vocês marcaram no dia. E eu fiquei, não, Jesus. Eu não recebo marca antes, resolve antes, pai. Porque eu já tava tão, assim, Senhor, tava tão perto. Meu Deus do céu. A gente tava, assim, num ímpeto de que as coisas aparecessem, de que as coisas acontecessem. Uma ansiedade, né? E eu falei pra Deus, Senhor, vou trabalhar, então. Eu vou vender no sinal, vou fazer rifa, vou fazer sei lá o quê. Cheguei até a montar a imagem da rifa pra postar no WhatsApp. Mandou pra mim. E fui, eu tava assim, pesquisando coisa, e indo e tal, e o Matheus também, tipo, o Matheus tadinho, preocupado. Eu ia tirar ela de casa, né? E, tipo, a gente trabalhava e estudava, então a gente passava o dia inteiro fora, e tinha muita coisa. Tempo pra fazer. E o nosso desejo, como qualquer casal, ele quer fazer um casamento, mas ele quer ajudar, ele quer auxiliar. Muitas das vezes, ele tem aquele desejo de ele mesmo pagar o casamento. O homem tem bastante isso, provavelmente. Eu tinha, mas eu acredito que o homem tem uma responsabilidade, sabe? Porque ele é o provedor do lar e a cobrança vinha em cima de quem ia prover o lar, na maioria das vezes, né? Então, quando isso começou a acontecer, eu comecei a procurar formas de conseguir esse dinheiro, só que o senhor falava que não, toda vez que eu ia buscar. Eu buscava uma renda extra e ele falava que não. A rifa não era assim que o senhor queria. Né? Eu sou mais pelo senso de autocrítica que eu queria isso. E mesmo eu sabendo que a gente não tinha muitos recursos para fazer mais dinheiro, eu falava, o pouco que a gente tem, a gente vai tentar fazer. E eu fui na igreja e o Senhor falou muito forte comigo. Ele falou bem assim, você está querendo fazer isso, aquilo, e eu não te mandei. E você pode até ir, mas não vai ser o suficiente. Porque eu quero que você fique aqui e descanse. E o Senhor falou para mim, a ovelha, ela tem um pasto. E ela come daquele pasto e ela deita sobre aquele pasto. E o Senhor falou, você tem a minha palavra, você come da minha palavra e você descansa nela. Glória a Deus. E aquilo, nossa, primeiramente eu fiquei preocupada. Eu falei, Jesus, o Senhor não quer que eu faça alguma coisa, quer que eu descanse. E depois entrou a paz no meu coração, porque eu falei, se o Senhor quer que eu descanse, é porque Ele tem tudo preparado para mim. Foi um bálsamo. O que a gente escutava muito no caminho é que vocês não vão ganhar nada de mão beijada, não cai nada do céu. Vocês têm que orar e fazer. Não é só orar, é orar e ação. A gente escutou muito coisas assim. E daí a gente começava a ter essa atitude de ação e o Senhor falava que não. Que Ele ia preparar todas as coisas sem a gente colocar a nossa mão. A gente tentava colocar a nossa mão, o Senhor nos repreendia. Quando foi chegando a próxima data, a gente já estava ali, vamos dizer, no início de junho. Faltava 1 mês e 10 dias. A gente ainda não tinha casa e várias propostas dos nossos pais. Os nossos pais, com todo o cuidado de pai e de sogro que eles tinham, eles queriam que a gente morasse com eles, porque eles olhavam para nós e a gente não tinha condições de comprar uma casa, de alugar uma casa, de morar em algum lugar sozinho. E daí as propostas eram, não, a gente faz uma casa aqui no quintal de casa. Ah, não, você mora em tal casa, você mora na casa do vô, você mora... você mora aqui com a gente. E propostas também de amor, assim. De amor, de cuidado. Agradece a Deus pelos nossos pais, em todo o cuidado que eles tiveram. Só que o Senhor sempre declarava que a gente ia, um homem, ele junta-se a sua mulher, ele sai da casa da sua parentela, né? Ele vai morar agora com a sua nova família, eu e ela. E a vontade do Senhor desde o início era isso, era que a gente morasse sozinho. E a gente não via um caminho, mas as coisas foram se apertando, ainda mais que faltava 1 mês e 10 dias para a gente se casar, né? Mas graças a Deus, em um dia de muita tribulação, assim, eu estava orando em casa, e o Senhor falou para mim que eu tinha me acomodado num lugar longe das palavras dele.
Ele me fez clamar e orar para que Ele preparasse uma casa para nós, para que Ele preparasse uma saída. Né? As propostas que vinham, nenhuma se encaixava a palavra dele. Então, nunca se encaixe, nunca aceite aquilo que não se encaixa às palavras de Deus. Quer dizer que ainda não é a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando vinha várias propostas, e ótimas propostas que a gente ficava, nossa, deve ser o Senhor. A gente tinha por bênção antes de buscar Deus. Mas o Senhor falava, ainda não é a minha palavra. Teve algo que ele falou muito interessante. Foram várias as propostas de casa que a gente teve. Teve um dia que ele chegou para mim e falou, se eu te oferecesse, né, se eu chegasse para você e te propusesse uma loira do olho verde que não fosse a Manu, você aceitaria? Eu falei que não, porque eu queria essa loira do olho verde. E daí eu falei, não. Então o Senhor falou da mesma forma. A minha palavra é como a Manu na sua vida. É aquilo que você realmente quer, é aquilo que você realmente deseja, aquilo que eu tenho preparado para você. Faz parte do meu propósito. Se você aceita uma parecida, não se encaixa no propósito. Então o Senhor quis deixar claro, e ele deixa claro para nós até hoje, que a palavra dele, ela não muda, ela permanece. Então a gente caminha na direção dessa palavra. E faltava 1 mês e 10 dias, alguém veio e ofertou 4 meses de aluguel para nós, para que a gente morasse nessa casa que a gente está morando aqui agora, graças a Deus. E é uma casa bem localizada, próximo ao trabalho, próximo aos nossos pais, próximo à nossa igreja, tudo maravilhoso, graças a Deus. É o nosso lugar de consolação, que ele falou. É um lugar de consolação. E durante esse tempo, o que foi uma prova de confiança mesmo, que o Senhor queria fazer com a gente. Porque a gente sabe que trabalhar é lícito, a gente sabe que há preparações de casamento onde as pessoas pagam pelo próprio casamento, onde elas trabalham, vão, e a gente achava lícito e até admira, né? Glória a Deus, admira sim, esse tipo de obra. Então, o que o Senhor queria fazer no nosso coração é, vocês dependem da minha palavra, e eu faço de um jeito com um, faço de outro jeito com o outro, mas com vocês eu quero fazer desse jeito, vocês aceitam? E era o tempo todo a gente pendendo para um lado e o Senhor falando, volta, eu quero isso aqui para você, você aceita? E a gente não consegue resistir à palavra de Deus. O amor de Deus que nos envolve é tão grande que a gente não consegue resistir, entende? Então a gente sempre voltava para aquele lugar que o Senhor queria, de descanso, nas promessas dele, de que se Ele quiser, Ele pode fazer. Ele pode fazer de uma maneira espetacular, de uma maneira impossível aos olhos humanos. E foi muito legal, uma coisa que eu até reparei agora. Não foram muitos sinais até junho, na verdade. Junho que começou os sinais. Todo esse período, depois da lua de mel, que foi dezembro, até junho, foram palavras que nos sustentaram. A maior parte do processo de gerar o casamento foi palavras, sabe? Foi o pão da vida que nos sustentou, foi o leite, foi a água da palavra. Então foi o Senhor mostrando que não precisa ter vários sinais para que a gente cresça em fé. Precisa da palavra, porque a maior fé é aquela que vem na palavra. Então o Senhor ele deixa claro para nós até hoje. Ele sempre vai deixar claro para todo o corpo de Cristo que a fé na palavra é o que ele deseja que a gente alcance, sabe? Não precisa ver sinais para crer. A gente estava em junho agora. E daí? Deus preparou a casa. Em junho. A gente recebeu uma oferta de R$8.000 para o buffet. E foi antes de chegar. Foi antes da casa, é verdade. Antes dessa oferta e da preparação da casa, eu estava acabada emocionalmente. Porque eu chorava muito na presença de Deus. Porque a gente sofria muita tentação, muita batalha espiritual. E a gente tinha que estar aos pés de Deus, porque é só ali que a gente consegue ficar forte. Forte não, né? A gente é fraco, mas é só ali que a gente guarda a palavra dele, aos pés dele. E eu estava nesse sentimento. E eu estava tão ruim dentro de mim que eu não conseguia falar sobre casamento. Se alguém me mandava mensagem sobre, eu fugia, eu não respondia. E todo mundo mandava. E todo mundo falava, e aí, já tá pronto? E aí, já preparou? Porque imagina, gente, a gente estava convidando padrinhos, a gente estava convidando convidados. O nosso casamento foi para 400 pessoas, ou 300. Era 315 na nossa lista, mas lá tinha aproximadamente 400 pessoas. Então era muita gente. E a gente não tinha um lugar para eles, a gente não tinha um buffet, a gente não tinha nada. Depois disso a gente tinha os 8.000, a oferta do aluguel da casa e também a oferta da lua de mel. E isso aumentou muito a minha fé. Aquele bloqueio que eu estava tendo de falar com as pessoas sobre casamento, o Senhor foi limpando, foi tirando.
E a gente começou, por uma guia de Deus, a convidar as pessoas também. E como que era o convite, amor? Foi muito interessante, porque antes a gente havia convidados mais de perto, os padrinhos, a gente tinha avisado, porque sabia que eles iam precisar preparar roupa, né? Como faltava um mês, menos de um mês para o casamento. Quando faltava aproximadamente entre 20 e 15 dias, naquela semana, o Senhor falou comigo na ida para a faculdade. Ele me levou uma passagem, que seria a nossa guia agora, que era uma passagem que, na época, eles nomeavam cada tribo, cada líder e cada pessoa daquela tribo, quantas pessoas tinham. E faziam isso com todas as tribos. E também com a tribo de Levi. E a partir do momento em que terminou essas anotações, né, essa contabilidade de quantas pessoas tinham ali naquele povo, a partir do momento em que o povo de Israel, aliás, em que o povo dos levitas, né, a tribo de Levi, começava a caminhar, todo o povo de Israel caminhava com ele. E através dessa escritura, o Senhor falou ao meu coração que a gente deveria fazer nossa lista de casamento. E a partir do momento que a gente teria a lista de casamento, o povo de Deus, isso foi muito bonito, o povo de Deus ia se mover e todas as outras pessoas em volta dele se moveriam através disso, sabe? Foi algo muito bonito. E desde então a gente fez uma lista agora, uma lista realmente com quase todos os nomes que a gente queria, né? Foi algo muito bonito ali, a gente pegou todo mundo que a gente queria, faltou algumas pessoas, infelizmente, depois a gente percebeu, né, que pessoas muito queridas para nós faltaram ali. Mas a partir desse momento, a gente fez a guia e a partir, acho, daquela hora, o Senhor começou a mover de um jeito especial. Foi, porque o Senhor, eu tinha receio de falar com as pessoas, como eu falava, de convidar as pessoas e não ter o local da festa, não saber como ia ser. Então, quando o Senhor animou a minha fé e deu essa guia para o Mateus, eu comecei a convidar as pessoas falando o seguinte: eu quero que você vá no meu casamento, a gente ainda não tem a chácara onde vai ser, mas eu creio que Deus vai preparar, e quando Deus preparar eu te falo onde vai ser. E eu comecei a falar isso para as pessoas e a minha fé começou a aumentar depois disso, ainda mais. E aquilo começou a consolar meu coração, porque quando eu falava para os outros, Deus vai preparar, o meu coração cria naquelas palavras e eu era alimentada. E chegou no dia que o Senhor falou com a gente, que foi no domingo. Domingo de manhã eu já estava sendo alimentada, minha fé, e eu falei, Deus vai falar com a gente. E faltava uns 14, 15 dias. 14, 15 dias. Faltava... Nessa fase a gente já tinha convidado quase todas as pessoas que a gente sabia que iria, né? Durante a outra semana a gente terminou os convites, né? Eu lembro que eu passei uns 2, 3 dias convidando pessoas, porque era muita gente, era 315 pessoas só na nossa lista. Depois a gente foi ver, teve 400 no casamento, foi algo muito especial. Mas quando a gente chegou no culto de jovens, e daí o andamento do culto, a gente sente naquela necessidade de Deus falar com a gente. Quem levantou na hora da palavra foi um irmão nosso, e ele não sabia a situação que a gente estava, assim, sabe? Não sabia a fundo, e também eu acho que nem detalhes do que a gente estava passando. E quando ele subiu lá, Deus tomou ele. Ele falou com a gente muito. O Senhor falou o seguinte pra gente. Ele começou assim: vocês perderam a esperança de que eu posso fazer algo por vocês antes desse mês acabar. Faltava tipo uma semana para o mês acabar. Não, faltava menos. 4 dias. Era dia 27. É verdade. Faltava 3 dias. 3 dias. Então, tipo assim, de fato eu não tinha muita esperança naquele mês. Então você falou: vocês perderam a esperança que eu posso fazer algo por vocês ainda nesse mês. Mas algumas obras de Deus, elas levam muitos anos para ficarem prontas, mas essa obra vai ser no haja, porque vocês precisam disso, a fé de vocês precisa disso, e a fé da família de vocês precisa que eu trabalhe e faça um milagre no haja, ou seja, rapidamente. E ele falou: eu vou tirar o sono de quem eu tiver que tirar, mas eu vou dar essa vitória na mão de vocês. Até o dia 30 eu faço uma obra. E beleza, a gente saiu dali. Aqui tem uma parte que falou muito no meu coração, que não é porque vocês têm mais fé, Exato. que vocês são mais separados, que eu amo mais vocês do que os outros. Não é por isso. É por causa que vocês precisam ver essa obra. Glória a Deus. Tudo que a gente contou aqui não é sobre nós, o que nós somos, o que nós buscamos, é sobre Ele, é sobre Jesus Cristo, a sua rica paciência, o seu amor e principalmente a fidelidade de Deus à sua palavra.
ele foi muito misericordioso com a gente, porque por dias e dias a gente duvidava dele. Mesmo ele falando muito, declarando diversas palavras, de diversas maneiras, e revelações, e usando pessoas de diversos lugares diferentes, a gente ainda duvidava dele. Então nesse dia a gente chegou ali carregado por Deus. Teve dias que ele falava que ia pegar a gente no colo e pegou. E ali naquela palavra a gente sabia que não seria pela nossa fé, seria pela graça dele. Então muitas das vezes quando a nossa fé não alcança, ele vem e nos ajuda. E foi sensacional, porque passou segunda, não aconteceu nada, terça também não, mas na quarta, alguns irmãos da nossa igreja mandaram mensagem para mim e falaram: irmão Mateus, então o casamento está perto, né? A gente gostaria de fazer uma reunião com o irmão. Você pode vir aqui em casa hoje à noite? E aí é urgente. E daí a gente, acho que estava na faculdade, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que eu vim direto da faculdade, encontrei ela, e a gente pediu para minha sogra ir junto, né? Para que nós não fôssemos sozinhos. E chegamos na casa desse irmão. E fizeram um conselho com a gente, falaram a primeira coisa: eu perdi o sono por causa de você. Depois que ele declarou isso, eu lembrei da palavra, mas não lembrou na hora. E agora a gente estava no dia, acho que 29, mais ou menos, e eles começaram a perguntar: Mateus, a gente veio aqui que nem o profeta falou para aquela viúva, o que você tem na sua casa? Aquela viúva que tinha perdido o marido, e no caso os 2 filhos dela seriam levados em cativeiro. E daí ela chega e fala: olha, meu marido era temente, só que ele me deixou uma dívida. Ela chega falando para o profeta. E o profeta declara para ela e pergunta: o que você tem na sua casa? E ela fala: só tem um pouquinho de azeite. Então ele fala: vai e busca com seus vizinhos vasos para que você entre na sua casa e ali o Senhor vai aparecer de alguma forma. E ela foi, buscou os vasos e com aquele pouquinho de azeite ele foi enchendo. O Senhor foi enchendo e transbordando cada um daqueles lugares, cada um daqueles vasos para a glória de Deus. E foi assim no nosso casamento também. Exatamente. Foi o cumprimento de uma palavra como essa, um milagre como esse. A gente naquela semana, a gente fez, naquele dia que a gente foi chamada, a gente fez uma lista daquilo que faltava para o casamento. E naquela semana, e era a semana um pouco antes do casamento, a gente só ouvia testemunho. A gente só ouvia Deus preparou isso, Deus preparou aquilo, Deus preparou isso da lista. E a gente via toda a igreja se comovendo com isso. E a preparação foi surgindo e brotando. Exatamente. E a gente só sabia glorificar a Deus. E glória a Deus, louvamos muito a Deus, porque a forma que começou a acontecer foi exatamente como ele já havia declarado. Ele mostrava para nós que pessoas estavam ansiosas por nos ajudar. E foi sensacional porque quando essa lista foi chegando no coração das pessoas que o Senhor queria que chegasse, a gente recebia essas notícias. E fizemos um grupo, todo dia chegava: olha, a gente saiu aqui com R$500 para fazer os docinhos. E a gente concluiu com 1.500. Deus preparou no meio do caminho esse dinheiro. E Deus ia multiplicando, e daqui a pouco vinha a doação de fruta. O nosso casamento ele só teve frutas, foi só suco, né? Natural de frutas. Não teve nada, daí veio um irmão e ofertou a mão de obra do suco. E foi indo. Cada detalhe, a decoração foi uma oferta. Pode contar. Tudo que ele vai falando, eu vou lembrando de obra por trás, entende? Sim. A do suco, eu lembro que eu orava para Deus e falava: Senhor, a da comida também, Senhor, eu queria que depois do meu casamento as pessoas falassem: nossa, que gostoso que foi. E foi o que aconteceu, as pessoas passaram a falar por meses. Por meses. Até hoje o pessoal fala. O buffet que a gente estava tão preocupado, que é uma das partes mais caras do casamento. Eu me lembro que naquela mesma quarta-feira que a gente teve a reunião, uma das irmãs virou para nós e falou: então, o buffet Deus já preparou, as irmãs que vão fazer o teu buffet. No caso, é a mão de obra da cozinha que é tão cara, as irmãs da nossa igreja que fizeram. Tem gente que até hoje a gente olha e pensa: meu Deus, essa irmã estava cozinhando no meu casamento. Os nossos colegas, assim, auxiliares, né? E sim, os nossos jovens da igreja, eles eram garçons, entende? Imagina. Eles estavam servindo as pessoas. E é muito lindo para falar isso, porque Deus falou pra gente: vocês serão servidos por reis e rainhas. Ele falou isso numa passagem bíblica em Isaías, se não me engano, mas ele falou isso para nós. E quando eu olhava ao redor,
eu via, Senhor, o Senhor colocou reis e rainhas para nos servir, Pai. Ficou servo junto do nosso lado, assim, servindo a gente, assim, pessoas que nos ensinaram, pessoas que estavam do nosso lado na caminhada do Evangelho servindo a gente, assim, foi algo, nossa, que o meu vestido de casamento foi lindo, foi uma preparação de Deus, maravilhoso. Foi uma preparação linda de Deus, assim, e tudo, até as pessoas em nossa volta foram abençoadas. O pai dela ganhou o terno dele, sabe? A minha família foi muito abençoada. Os nossos amigos em volta foram abençoados. É Deus na nossa vida, sabe? E a chácara na preparação foi linda. Quando a gente chegou lá, a decoração já estava feita. Linda! Foi lindíssimo. A gente é tão grato porque pessoas viajaram de vários lugares para ir no nosso casamento. As pessoas viajaram para vir ali naquele momento e vieram de vários lugares também aqui de Curitiba e se locomoveram, deram presentes, sabe? A gente saía das igrejas carregado de presente, lembra? Coisa mais linda, gente. A gente não tinha mais onde colocar na época. Isso. Ficou metade na casa dos meus pais e metade na casa dos pais dela. E também, sabe, o carinho e o cuidado da igreja, um pouco antes, a gente estava em outras denominações. Ela estava em uma e eu estava... Isso, e depois o Senhor uniu a gente. Mas tanto na igreja dele quanto na minha igreja, a gente via amor em cada atitude. Fizeram um chá de panela lindo pra mim, que foi maravilhoso. E também tudo, sabe? A gente via os irmãos, sabe? Os irmãos quanto reis, se movendo. E, nossa, a gente via preparação em tudo, sabe? Eu fui pra congregação cristã depois, né? Pra igreja do Mateus. E em cada detalhe a gente via a mão de Deus, sabe? Guiando, falando, confortando e cumprindo a palavra dele. Isso que é o mais bonito, porque a gente esperou em Deus e Deus foi fiel a nós, sabe? A gente prepara tudo. E se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Esse é o nosso testemunho do nosso casamento. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez na nossa vida e louvado seja Deus por tudo que Ele vai fazer ainda na sua. Né? Que o Senhor possa dar força para vocês, esses jovens casais, né, que estão também como nós, caminhando por fé. Que Deus os honre, que o Senhor os abençoe e os fortaleça dia após dia nessa caminhada. A gente sabe que é luta atrás de luta, mas que lá na frente a honra é grandiosa, assim, a presença de Deus é manifesta, porque isso existia no nosso casamento também. A presença de Deus não faltou, sabe? A gente sentiu ali a graça dele transbordando, assim, a gente via aquelas árvores movendo, a gente sabia que ele estava ali. E foi declarado que ele estava ali nas asas do vento, e era possível sentir. Então a gente via que ele estava se agradando, né? Não só da nossa união, mas daquela comunhão com a igreja manifesta ali. E louvado seja Deus por isso, eu tenho certeza que o Senhor pode cumprir o mesmo na sua vida. E eu acho que uma coisa que passa muito no meu coração é aquela passagem que diz: se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. E também fala: ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a púrpura, eu os tornarei brancos como a lã. Glória. Então, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor Ele pode tornar tudo branco no sentido que apagar dos nossos pecados. Ele olhar para nós e, em vez de ver uma ficha de culpa, ele vê o sangue de Cristo derramado e ele vê que nós somos inocentados por causa dele. E melhor do que isso, ele permitir que nós tenhamos comunhão com Deus. A gente pode ouvir Deus falar e a gente pode falar com Deus. Deus se importa com o que nós sentimos e a gente tem que se importar com o que ele sente, com o que ele tem para nós. E a palavra de Deus, a gente tinha momentos que a gente lia Salmo 119, que foi até as lembrancinhas do nosso casamento, porque a gente lia o capítulo de Salmos 119 e a gente ali anelava pelo cumprimento da palavra de Deus. A gente sentia, né, amor? A gente caminhando ali. E é isso que Deus quer para nós, que a gente caminhe nas suas palavras. O salmista fala: se a tua palavra não fosse todo o meu prazer, há muito eu teria perecido. Então tenha prazer no que Deus te fala, tenha convicção naquilo que Ele fala para você. E busque ouvir a voz dEle, busque conversar com Ele, ter comunhão com Ele. Porque aquele que tem comunhão com Ele, Ele faz com que coma o melhor dessa terra. Exatamente. Viva experiências que são
só Deus para permitir que uma pessoa viva. Os campos verdejantes é a palavra de Deus, entende? Ele tem algo para alimentar não só aqui fora, quando a mano fala, mas também na nossa própria alma, sabe? O melhor dessa terra, o melhor aquilo que ele deixou para nós dessa terra, que é a sua palavra, sabe? A gente vê essa manifestação de que a gente comeu realmente fora o melhor dessa terra. O Senhor proveu assim para nós algo sobrenatural e até hoje eles nos sustentam no melhor dessa terra. Isso é sensacional. E da mesma forma, espiritualmente, ele prepara para nós o melhor, que é a sua palavra, que é a sua manifestação de graça, que é esses 119 lições. A gente sofrer, a gente lutar e a gente clamar para viver a palavra. Então, permaneça na palavra. O Senhor tem algo para nós na palavra, Ele manifesta através dela. E se a gente tiver esse amor, esse cuidado por ela, ela manifestará o mesmo cuidado por nós, como ela sempre manifesta. O Senhor é a própria palavra, o Espírito Santo ele flui através dela. Então, que a gente permaneça bem no centro, que consiga sentir o Espírito Santo fluir e nos conduzir através dela, durante essa caminhada, essa peregrinação aqui na Terra. Porque as bênçãos, elas são maravilhosas, gente. Mas a manifestação de graça que está por vir é ainda melhor. O Senhor, Ele nos prometeu na palavra dele que Ele vai voltar. E que um dia a gente vai se casar com Ele. Exato. E essa é a nossa maior esperança, porque nenhum casamento na Terra se compara ao casamento do Cordeiro. Ele está nos preparando para lá. Ele está nos preparando para confiar tanto na palavra dele, que a gente vive de uma forma sobrenatural aqui na Terra, para no fim a gente alcançar uma eternidade nos céus. Seria fiel com coisas que são muito bonitas, estruturas que ele criou, mas que são temporárias e reduzidas e limitadas a essa realidade, quanto mais ele não será com uma glória eterna nos céus. Em um casamento que dura para sempre. Então, que o Senhor possa te alimentar como nos alimentou fazendo esse vídeo. E também vivendo cada uma dessas experiências. E que na palavra vocês vivam aquilo que o Senhor tem para vocês. Amém? Amém! Deus abençoe. Deus abençoe.